Na 61ª sessão da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, 9 de junho, quinta-feira do ano 2022, um encontro ecumênico aconteceu na 60ª sessão da Conferência Geral da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. De portas fechadas, a liderança rejeitada por Deus, Ted Wilson, Gannon Diop, Hélio Carnassale, Damaris Moura e outros, esteve reunidos com representantes de Roma e de outras denominações para tratar do que se prosseguirá dentro dos templos adventistas durante estes últimos 5 anos ou até o final da história da Terra. Esteve presente a autora da Lei 17.346, a deputada adventista Damaris Moura, de São Paulo, esteve de portas fechadas, juntos com todos estes que já falei, e foi premiada por causa da lei estadual que ela fez no estado de São Paulo, aqui no Brasil, a qual foi premiada esta lei para ser lei internacional. Foi reconhecida esta lei internacionalmente, posta pela Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como nós já avisamos que esta lei é o decreto dominical do dia 2 de março de 2020, focado no Espiritismo, posto pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também nesta reunião de porta fechada, considerado um almoço, também o presidente rejeitado da liderança rejeitada da Igreja Adventista, Ted Wilson, falou que os convidados de Roma e de outras denominações, eles eram representantes de Cristo, da mais alta autoridade do universo. Quero também lembrar que após esta reunião ecumênica, no sábado, dia 11, então, Ted Wilson falou ao vivo, alertando para os 21 milhões de adventistas espalhados no mundo inteiro, para ter cuidado com o ecumenismo, alertando sobre o ecumenismo. Isto prova que Ted Wilson, ele é um jesuíta disfarçado de pastor. Ele é um católico dentro da Igreja Adventista. Está enganando as pessoas que estão nas igrejas, visto que ele esteve em reunião ecumênica, porta fechada, no dia 9, quinta-feira, e já no sábado fala sobre o cuidado de não se misturar com o ecumenismo, de não fazer parte do ecumenismo. Quero também avisar para vós que nunca tinha havido isto na Associação Geral, uma reunião ecumênica dentro da sessão de Conferência Geral. E justamente nesta sessão de número 61ª sessão da Conferência Geral houve esta reunião ecumênica, este pacto ecumênico com Roma e com as demais religiões. Isto mostra que não foi apenas uma cerimônia ecumênica, mas algo muito mais sério do que isto. Isto foi, na verdade, a aprovação da lei dominical para os templos adventistas do sétimo dia, para ser implementado o domingo dentro dos templos. Um acordo entre Roma e as demais religiões a respeito do domingo, visto que o evento é um evento de liberdade religiosa, e como já avisamos, e como o Senhor nosso Deus declarou que o que saiu no dia 2 de junho de 2020
quando o presidente adorou o Papa João Paulo II, a imagem do Papa João Paulo II, e após a adoração à besta, foi para a Casa Branca e fez o decreto da falsa liberdade religiosa, o qual é o decreto dominical que o Senhor Deus nos revelou. Sim, saiu, como já falei, com o nome de liberdade religiosa, e todos os decretos dominicais terão este nome de liberdade religiosa. E foi justamente este departamento da Associação Geral de Liberdade Religiosa e de Assuntos Públicos que reuniu os embaixadores de Roma com as outras religiões em união com os adventistas na Associação Geral, na 61ª Conferência da Associação Geral, para impor o domingo dentro dos templos adventistas. Muitos esperariam que primeiramente seria fechado supermercados, shopping centers, e então isto despertaria e veria que tinha saído o decreto dominical. Mas os jesuítas, eles são terríveis. Eles, primeiramente, fez o pacto no dia 9 de junho de 2022, na 61ª sessão da Conferência Geral, para impor o domingo nos templos adventistas. Os templos adventistas estarão guardando o domingo primeiro do que os fechamentos dos shopping centers e supermercados aos domingos. Por que eles fez desta forma? Porque se os supermercados e shopping centers fossem fechados antes que o domingo fosse guardado nos templos adventistas, muitos adventistas se despertariam que realmente estamos vivendo no tempo do decreto dominical disfarçado de liberdade religiosa. E é por isso que o domingo foi assegurado agora para ser posto nos templos adventistas. Eles já tinham reunido em janeiro, reuniram com a Aliança Evangélica Europeia para que fosse implementado o domingo. Então, pastores adventistas falaram claramente que não estava em oposição o domingo com a Santa Lei de Deus, que ao passo que os que guardam o domingo têm um sábado livre para com Deus e para consigo mesmo. Então, isto é fascismo, estas palavras, dizer que os que guardam o domingo têm o sábado livre para consigo mesmo e para com Deus, isso é palavra de jesuítas. Neste período de janeiro foi acertado o tempo para eles implementar o domingo. Então, o tempo era agora em junho de 2022, na 61ª sessão da Conferência Geral da Associação Geral dos Adventistas. Isto, eles cumpriram seu papel, fizeram o acordo para a implementação do domingo nos templos adventistas. O decreto dominical saiu na Associação Geral, na 61ª sessão da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Se você não vê o decreto dominical que saiu na Associação Geral, na 61ª sessão da Conferência Geral, você nunca mais verá o decreto dominical, porque só não vê os apostatados que não querem ver que a liderança rejeitada está com Roma e com as outras religiões. Está com a besta e com a sua imagem. Também quero lembrar para vós a prova que Roma entrou na 61ª sessão da Conferência Geral foi o hastear da bandeira do Vaticano. Quando o inimigo conquista o território oposto, então a bandeira é hasteada, é colocada no território que o inimigo conseguiu. E isto ocorreu pela primeira vez na sessão de Conferência Geral dos Adventistas. Ocorreu pela primeira vez a bandeira do Vaticano ser colocada na
sessão da Conferência Geral dos Adventistas ocorreu agora no ano 2022, na 61ª sessão da Conferência Geral, como prova que Roma conseguiu colocar o decreto dominical dentro da Igreja Adventista, como Roma conseguiu os Adventistas do sétimo dia. Então Roma rasteou sua bandeira dentro da Associação Geral. Só não vê quem não quer ver que Roma conseguiu, que realmente Ted Wilson não é pastor da Igreja Adventista. Ele é enviado do católico, ele é enviado do Papa. Só vê quem não quer, só não vê quem não quer que Guilherme Diop, Damares Moura, Hélio Carnassale, Odaílson Fonseca e todos os que promovem a falsa liberdade religiosa são católicos disfarçados de adventistas do sétimo dia, são jesuítas. Por isso que Deus revelou em sonho para Deusilene Souza que a liderança rejeitada são jesuítas, não são adventistas, são jesuítas, são católicos. Eles são católicos. Porém, Deus não vai permitir que eles enganam os sinceros entre os 21 milhões de adventistas espalhados no mundo inteiro. Agora chegou o tempo para Cristo virar e incorporará no primogênito da linhagem de Dan, Elias Joanã. Agora Cristo vai incorporar em Elias Joanã, porque Cristo vai realizar esta última grande obra, vai desmascarar esses jesuítas disfarçados de pastores, vai derrubar por terra esses enganos deles, e os sinceros sairão desses enganos desses jesuítas e se unirão com os remanescentes que guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus.